Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 28, último dia do mês de fevereiro, né? Tô aí para tentar gravar um vídeo aqui, um vídeo dizendo como foi que eu me tornei ateu, né? Então, a ideia que eu sempre tive, né, sobre a religião, a ideia que eu recebi de meus pais, né? Então, o que a gente chama de uma doutrinação infantil. Então, até meus quase 30 anos, eu segui aquilo que eu aprendi, né, ali, que eu fui ensinado desde criança e tal. A coisa começou a mudar, vamos dizer, né, quando a gente passou a ter um acesso mais à internet, né? Mas assim, eu tive acesso a muita coisa na internet, mas a gente sempre buscava esse conteúdo voltado para a religiosidade, que a gente foi doutrinado, obviamente, né? Em algum momento ali, por 2006, isso mais de 2016, quase 20 anos, né? 16 anos aí, mais, né? Que eu, com esse passar desses anos, eu acabei tendo acesso à internet mais, vamos dizer assim, mais integral, sei lá, né? A gente estava ali no Orkut e a gente começou a ter contato com pessoas que tinham uma opinião muito diferente, coisa que não era muito comum no nosso meio, né? Aí, com essa opinião, essas pessoas, isso foi colocando uma dúvida, né? E aí, quando começa a dúvida, começa a pesquisa, e aí a gente acaba, né? Acabei me tornando, me concluindo, né? Me descobrindo ateu, né? Porque, na verdade, assim, nunca fez muito sentido para mim, né? Eu percebi isso, que nunca fez tanto sentido para mim a religião. Nunca fez sentido para mim aquele negócio de você orar, você ter uma vida totalmente santa, diferente, né? Ter uma moral kantiana 100% a partir do momento que você começa a acreditar em Deus e tudo, e essa vida separada. Mas além de tudo isso, o que me fazia refletir muito, e aí a partir daí eu comecei a refletir, né, foi muito a questão de que porque exatamente a minha religião ali, o meu tipo de religiosidade tal, é que ia levar ao céu, né? As outras praticamente iam levar ao inferno. Não que eu pudesse mandar eles para o inferno, mas provavelmente eles estavam sujeitos mais ao inferno, porque eles não estavam adorando da maneira certa, porque eles eram idólatras, ou porque eles eram de outra religião, de outra, ou seja, que não seguia a Bíblia, né? Que era a única regra de fé e prática, que era a única forma de você chegar no céu. Bom, e aí foi. E eu comecei a refletir sobre essas coisas, né? Conhecia pessoas que, por exemplo, que era espírita, falavam, nossa, quer dizer que ela vai para o inferno e eu vou para o céu, por quê? Né? E aí eu percebi, né, que alguma coisa estava muito errada. Aí que eu comecei a estudar sobre a Bíblia, né? Sobre a origem da Bíblia, a origem de religiões, como é que tudo se deu, né? Concílio de Nicéia, aquelas coisas tudo. E aí caiu a ficha que, na verdade, aquilo, tudo que estava acontecendo, a religião, ela foi uma construção cultural com o passar dos anos, né? Foi mais ou menos o que eu concluí. Ou seja, um cara teve a ideia de que, a partir do desconhecido, né? Falou, não, o sol é um Deus, não sei o que é um Deus, a natureza, não sei o que, quem traz o dia é um Deus, quem leva a noite é um Deus, e a partir daí a coisa foi evoluindo, né? Até chegar num Deus único, todo poderosão mesmo, fodão, que fez tudo, construiu tudo, olha tudo.
E eu percebi isso, que fazendo a leitura da Bíblia, né, que a gente chamava de contradições, erros bíblicos e tal, eu nem chamo hoje muito de contradição, erro, nem nada disso. O que eu entendo é que tudo aquilo tem um contexto histórico, cultural da época. Não é um livro sagrado, um livro escrito por um Deus, não. Era vamos dizer assim, o conhecimento mais avançado de religião que as pessoas tinham naquela época, né? E eu então comecei, aí pronto, depois de eu, vamos dizer assim, concluir isso, né? Ou seja, refutar, vamos dizer assim, a religiosidade que já existia, seja ela cristã, judaico-cristã, judaico-cristã protestante, judaico-cristão católico, seja muçulmano. Quando eu descobri que tudo isso era uma criação mesmo humana, fruto de uma evolução de anos de busca religiosa aí, né? Principalmente fazendo parênteses, principalmente porque tudo isso sempre rendeu tanto dinheiro como poder. É bom a gente lembrar disso, que isso é movido, né? Sustentado por isso tudo. E aí eu cheguei, né, no ponto que eu queria ler sobre alguma coisa sobre ciência, né? Metodologia científica, li livros relacionados à biologia, né? E eu entendi que o mundo, né, feito de forma natural, de forma materialista, fazia muito mais sentido, né? É óbvio que existe um monte de perguntas, né, no mundo a serem respondidas, né? E não só respondidas, mas aprimoradas, né? Algumas, o conhecimento ele vai evoluindo, né? De uma geração para outra, né? De uma pesquisa para outra, a partir de instrumentações, né? Instrumentos que vão também evoluindo, né? Por exemplo, saber sobre o universo, né? Por mais que o cara fosse muito inteligente, fosse muito gênio, ele não tinha, por exemplo, acesso vamos dizer assim, a telescópios, né? Ele fazia sua pesquisa a partir de uma visão a olho nu do céu e tal. Então ele tinha uma visão. Depois criou o telescópio, aí o cara já teve outra visão. Aprimorou o telescópio, teve outra visão mais aprimorada, né? A partir daquele, vamos dizer assim, usando como base sempre os estudos anteriores, né? Também, não descartando, né? Não começando do zero, mas aprimorando a partir de uma visão mais detalhada. Depois enviamos o telescópio para lá, né? Colocamos o telescópio em órbita, aí a visão já foi bem melhor ainda e tal. E aí na área da biologia e tal, então eu achei, né, isso claro que fez muito mais sentido do que um cara fazendo mágica, transformando tudo, né? Hoje eu tenho uma visão mais tranquila com relação a isso, eu não discuto tanto essas coisas e tal, porque eu deixo bem claro meu posicionamento, porquê e tal, mas muitas vezes, né, eu não quero ser estereotipado com relação a que ele é um ateu, é um anticristo, ele não gosta de Deus, não é que eu não goste, é porque eu já concluí que isso é errado, que é mentira, que não tem nada a ver, que não faz sentido, né? Aí você me fala, dizer que tudo que existe aqui é o que é o material, é o que é detectável, não existe nada transcendente, nada, coisa, não sei. Eu acho que não, né? Mas se existe alguma coisa que transcende a nossa realidade, o nosso material, ainda não descobrimos, ainda não tivemos contato, né? Aí o cara falou assim, não, fui lá no monte, eu conversei com Deus, tá aqui o que ele falou. É lógico que isso aí é mentira, né? Isso aí tá na cara que não tem, não é só a ausência de provas, indícios de que isso seja verdade. É que você percebe, né? Quando ele vai lá, Moisés vai lá e fala, não pode matar, tem que adorar a Deus acima de tudo. Quando você analisa ali o que ele fala dos 10 mandamentos, você percebe claramente que é uma coisa presa ali naquele tempo, né?
não pode cobiçar a mulher do próximo, que a mulher não é propriedade do próximo, né? Então, assim, você percebe ali rastros claros de contexto, né? De contexto, de conhecimento, de noção de ética, de moral que eles tinham naquela época, né? Isso é muito claro, isso para mim não tem nenhuma dúvida, né? E tá aí, fico livre, né, desse misticismo, né, de ter que achar que se eu rezar, se eu orar, se eu as coisas vão mudar, né? Ou seja, vai ter essa intervenção divina. Então eu acredito nessa intervenção, né? Se você está doente, você precisa de tratamento, vai depender do tratamento, do seu organismo, do jeito que o seu organismo reage ao tratamento. Vai depender do seu histórico, tipo genético, vai depender disso tudo, muito mais disso tudo do que de qualquer tipo de reza, oração, não vai alterar nada, né? Se você pega um carro e vai viajar, não é a oração que vai te proteger, né? Vai depender da sua prudência, né? De você cumprir com todos os medidas de segurança, com os outros carros, né? Que também cumprir suas medidas de segurança. E a partir daí você tem uma chance maior, ou seja, você tem uma porcentagem de chance grande de não se envolver em um acidente. Não porque você rezou, porque você orou, né? E não é também que você envolve um acidente e sai vivo, não é porque houve um milagre também, né? Todo acidente existe as probabilidades, não é que seja um acidente terrível, né? Um acidente aí com a proporção de choque muito grande, ainda assim existe uma chance lá de 10%, 15% de chance da pessoa sair viva desse acidente. Então é isso, não é um milagre, né? A mesma coisa está para doenças, né? Pessoal, porque fulano teve esse tipo de doença e sobreviveu, fulano morreu. Não, existe uma possibilidade, uma probabilidade de chance, né? Esse tipo de doença, 10%, 20% melhora, 80% morre, e aí vai. Isso depende do procedimento, depende do organismo, depende da genética, depende de tudo isso que vai determinar. Ou seja, o meu ponto que eu quero chegar é exatamente isso, que tudo que acontece tem uma explicação natural, né? Conhecida ou não conhecida, a maioria conhecida, mesmo que ela não seja conhecida, mesmo assim a explicação é natural, né? A intervenção, tudo isso. E tudo isso foi determinante, né, para que eu me tornasse então aí ateu, para que eu visse que não. E meu ateísmo, ele está mais ligado a não ser ateísta, né? Eu não rezo, não espero graça divina, não acho que eu vou ser castigado, ou vou ser castigado, ou vou ser beneficiado, né, depois da morte, no céu e tal. Eu não vivo minha vida em função disso, né? Então, por isso eu me considero sim um ateu, né? Isso aí.